O cheiro a verniz fresco e a madeira polida pairava no ar da fila, misturado com o aroma subtil a café vindo de um dos stands próximos. David Alves inspirou fundo, tentando acalmar o bater frenético do seu coração. Era o primeiro dia da Feira de Design LX, o mais importante evento do gênero em Portugal, e o seu pequeno stand na área de novos talentos estava finalmente pronto. Ao centro, sob um foco de luz criteriosamente direcionado, repousava Luzia, o seu candeeiro de secretária ex-sustentável. Meses de trabalho, noites em claro, rascunhos infindáveis e protótipos falhados resumiam-se àquele objeto elegante, com a sua cúpula a imitar as curvas suaves de uma onda do Tejo e a base feita de cortiça reciclada e madeira de demolição. David, 29 anos, sentia o peso daquela oportunidade. Filho de imigrantes angolanos, crescido em Chelas, sabia que o caminho até ali fora pavimentado com o dobro do esforço. Uma fotografia desbotada da avó, a sua primeira incentivadora, estava cuidadosamente guardada no seu caderno de esboços, como um amuleto silencioso. Aquele candeeiro não era apenas um produto, era uma afirmação, uma ponte entre as suas raízes e o seu futuro. Este é o teu momento, David, murmurou para si mesmo, ajustando a etiqueta com o nome Luzia. Faz com que conte. Nesse instante, uma sombra imponente pareceu cobrir a entrada do seu stand. Era a senhora Constança Pereira de Andrade, uma figura lendária e temida nos círculos do design lisboeta. Com os seus 60 e poucos anos, alta, de postura hirta, e um olhar que parecia dissecar tudo e todos, ela era a personificação da velha guarda, da elite que ditava gostos e esmagava reputações com a mesma facilidade com que escolhia um novo quadro para a sua coleção. O seu perfume caro e tradicional precedia, anunciando a sua chegada como um arauto real. A senhora Constança parou em frente ao Luzia. Não havia curiosidade no seu olhar, apenas um ceticismo frio, quase clínico. Com a ponta dos dedos adornados por anéis discretos mas valiosos, tocou de leve na base de cortiça do candeeiro. Cortiça reciclada? Inquiriu, a voz arrastada, cada sílaba carregada de um subentendido desdém. Uma escolha, popular, hoje em dia. Quase um clichê entre os mais jovens. David sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas forçou um sorriso profissional. Boa tarde, senhora. Sim, cortiça reciclada e madeira de demolição. A sustentabilidade foi um pilar fundamental no conceito do Luzia. Conceito, repetiu ela, saboreando a palavra como se fosse um petisco exótico e ligeiramente desagradável. Claro, o conceito e a originalidade, essa esquiva musa. Onde a encontrou, se me permite a pergunta? O seu olhar fixou-se em David, penetrante, inquisidor. Ele engoliu em seco. A inspiração veio de várias fontes, senhora. Das formas orgânicas da nossa costa, da arquitetura manuelina, da necessidade de criar objetos que sejam simultaneamente belos, funcionais e responsáveis. A senhora Constança arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Compreendo. Um esforço louvável para um principiante. Já vi tentativas semelhantes, claro. O mercado está saturado destas boas intenções. Com um último olhar demorado ao Luzia, que mais pareceu uma avaliação negativa, ela afastou-se, deixando David com um nó no estômago e a certeza desconfortável de que aquela não seria a sua última interação com a temível crítica. O brilho inicial da manhã pareceu subitamente embaciado. Ao longo do primeiro dia da feira, a presença da senhora Constança tornou-se uma sombra constante para David. Embora ela não se dirigisse diretamente a ele após o encontro inicial, ele sentia o peso do seu olhar cada vez que ela passava pelo seu stand, o que acontecia com uma frequência inquietante. Via-a cochichar com outros visitantes, figuras conhecidas do mundo do design e da alta sociedade lisboeta, lançando olhares furtivos na sua direção. David tentava concentrar-se nos potenciais clientes e nos curiosos que paravam para admirar o Luzia, respondendo às suas perguntas com um entusiasmo que mal disfarçava a crescente ansiedade. Relembrava com um aperto no peito as inúmeras vezes que se sentira assim. O escrutínio excessivo numa loja cara onde entrara apenas para ver as novidades, os seguranças que o seguiam discretamente em museus, como se a sua mera presença fosse um prenúncio de delito. Não aqui, pensou. Não com o meu trabalho. Perto do final da tarde, David viu a senhora Constança a conversar animadamente com Tiago Vasques, o jovem e ambicioso organizador da secção de novos talentos. Tiago, com o seu ar moderno e um pouco idealista, parecia desconfortável sob a torrente de palavras da crítica. Quando ela se afastou com um aceno de cabeça que mais pareceu uma ordem,
Tiago dirigiu-se lentamente ao stand de David, a testa franzida. David, podemos falar um momento? Pediu Tiago, a voz baixa, quase hesitante. Claro, Tiago. Algum problema? Tiago olhou em redor, como se para se certificar de que ninguém os ouvia. A senhora Pereira de Andrade, bem, ela tem algumas reservas. David sentiu o sangue gelar. Reservas? Sobre o que exatamente? Ela mencionou preocupações sobre a originalidade do seu design. Sugeriu que talvez fosse prudente verificar melhor as suas fontes de inspiração, as suas credenciais. Sabe como ela é, o prestígio da feira é fundamental. Tiago parecia embaraçado por ter de transmitir aquela mensagem. A humilhação era como um gosto amargo na boca de David. Credenciais, fontes de inspiração. Depois de anos de estudo, de noites em claro a aperfeiçoar cada detalhe. Tiago, disse David, esforçando-se por manter a voz calma, o Luzia é um projeto inteiramente original. Tenho todos os meus cadernos de desenvolvimento, os esboços, os protótipos. Posso mostrar-lhe tudo. A minha inspiração é clara e documentada. David abriu a sua pasta e mostrou a Tiago os seus meticulosos cadernos, as páginas repletas de desenhos, anotações, fotografias de elementos arquitetônicos portugueses, estudos de materiais. Explicou o conceito por detrás de cada curva, de cada escolha material. Tiago folheava os cadernos, a sua expressão a mudar gradualmente de desconforto para interesse e depois para uma admiração contida. Isto é impressionante, David, admitiu Tiago. O processo é claramente muito aprofundado. Ele coçou a nuca. Olhe, eu lamento ter de vir com isto. A senhora Andrade tem muita influência, mas o seu trabalho fala por si. Apesar das palavras de Tiago, uma nuvem escura pairava agora sobre o entusiasmo de David. A semente da dúvida tinha sido plantada, não em si, mas na percepção dos outros. Nesse momento, uma voz vibrante interrompeu a tensão. Então o dragão ancião já anda a cuspir fogo por aqui? Era Beatriz Lima, uma designer gráfica talentosa e extrovertida, com um stand colorido e arrojado não muito longe dali. Beatriz conhecia David de um workshop de design sustentável e não tinha papas na língua. Beatriz! Exclamou David, um misto de surpresa e alívio. Ela abraçou-o rapidamente. Ouvi a múmia dar palpites ao Tiago. Não ligues, David. A Constança, quando não gosta, inventa. E ela raramente gosta do que é novo e genuíno, especialmente se não vier com um apelido de 500 anos. Beatriz piscou o olho a Tiago, que sorriu debilmente. O teu Luzia é espetacular. Eu própria já tive de aturar os bitites dela no passado. Cabeça erguida. O apoio de Beatriz foi como um bálsamo, mas a apreensão de David persistia. O primeiro dia da feira terminou com um sabor agridoce. Tinha recebido elogios sinceros de vários visitantes e alguns contactos promissores, mas a sombra da senhora Constança e das suas insinuações pairava ameaçadora. A manhã do segundo dia da feira de Design LX amanheceu cinzenta, um reflexo do estado de espírito de David. Dormira mal, revirando na cama as palavras da senhora Constança, a conversa com Tiago. Apoiado num café forte, tentava encontrar o entusiasmo da véspera, mas uma ansiedade persistente roía-lhe o estômago. Não deixes que ela te afete, disse a si mesmo, enquanto ajustava o foco de luz sobre o Luzia. O teu trabalho é bom, acredita nisso. O movimento na feira intensificou-se rapidamente. Era sábado, e uma multidão mais diversificada e numerosa circulava pelos corredores. O stand de David começou a atrair alguns visitantes, e ele esforçava-se por ser simpático e informativo, explicando o conceito do Luzia, os materiais sustentáveis, o processo de criação. Foi então que ela reapareceu. A senhora Constança Pereira de Andrade, desta vez acompanhada por duas outras senhoras de ar igualmente altivo e um jovem que David reconheceu como sendo um influente blogger de design, conhecido tanto pelos seus elogios rasgados como pelas suas críticas demolidoras. O grupo parou em frente ao stand de David e a senhora Constança, com um sorriso que não chegava aos olhos frios, tomou a palavra, a sua voz clara e cortante, projetada para ser ouvida por todos ao redor. Meus caros, começou ela, dirigindo-se aos seus acompanhantes, mas com um olhar fixo em David, como vos dizia, a originalidade é um bem cada vez mais escasso neste nosso mundo do design. E por vezes o que se apresenta como inovação não passa de uma imitação pálida de gênios do passado. David sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Ali estava. A acusação que ele temia, agora tornada pública, perante potenciais clientes, colegas e a imprensa especializada. Tiago Vasques, que estava a fazer a sua ronda matinal, apercebeu-se da tensão e aproximou-se discretamente, o rosto apreensivo.
Beatriz, no seu stand, também notou o ajuntamento e observava com preocupação. Este objeto, continuou a Sra. Constança, apontando para o Luzia com um dedo enluvado, embora possua um certo charme rústico, levanta-me sérias questões. Questões essas que creio o jovem criador. A pausa antes de criador foi carregada de sarcasmo. Terá dificuldade em responder. Ela virou-se para David. Senhor Alves, não é verdade que este seu Luzia é extraordinariamente semelhante, para não dizer uma cópia descarada, do trabalho do falecido Lasse Holmqvist, o brilhante designer escandinavo dos anos 70? Refiro-me, claro, à sua icónica série Skogslamp. Um murmúrio percorreu o pequeno grupo de curiosos que se tinha formado. Lasse Holmqvist? Skogslamp? Os nomes eram obscuros para a maioria, mas o tom de certeza da Sra. Constança era suficiente para semear a dúvida. O blogger de design começou a tomar notas freneticamente no seu tablet. David sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Holmqvist? Ele nunca tinha ouvido falar desse designer. A sua mente vasculhava freneticamente as suas pesquisas, as suas inspirações. Nada. Aquilo era um absurdo. Senhora Andrade, começou David, a voz a tremer ligeiramente, apesar dos seus esforços para a controlar. Com todo o respeito, desconheço esse designer e essa peça. O Luzia é um projeto inteiramente original, fruto de meses de trabalho e pesquisa. As minhas inspirações são claras e posso... Poupe-nos das suas desculpas esfarrapadas, por favor, interrompeu a Sra. Constança, a voz subindo uma oitava. Eu tenho provas. Provas irrefutáveis da sua falta de ética e originalidade. Tiago virou-se para o organizador. Creio que tenho o dever de intervir. A reputação desta feira está em jogo. Exijo que este plágio seja imediatamente retirado da exposição. A palavra plágio ecoou pelo espaço, carregada e feia. David sentiu os olhares sobre si, curiosos, acusadores. Era o seu pior pesadelo a tornar-se realidade. A sua carreira, o seu sonho, tudo parecia prestes a desmoronar-se sob o peso daquela acusação pública e venenosa. A defesa de David surgiu, inicialmente, como um fio de voz num vendaval. Isso não é verdade, conseguiu articular, o olhar fixo na Sra. Constança, que o encarava com um triunfo mal disfarçado. O Luzia é meu. Cada linha, cada material, cada ideia. A sua voz ganhou uma firmeza inesperada, alimentada pela adrenalina da injustiça. Eu dediquei a minha vida a este projeto. Não vou permitir que o destrua com acusações falsas. Ainda se atreve a negar, retorquiu a Sra. Constança, deliciando-se com o confronto. Tenho aqui a prova. Ela tirou o seu telemóvel topo de gama da mala de pele e, com gestos teatrais, procurou uma imagem. Mostrou o ecrã aos presentes. Era uma fotografia de fraca qualidade, granulada, de um candeeiro antigo, de facto com uma silhueta que, à primeira vista e com muita má vontade, poderia lembrar vagamente o Luzia, mas as diferenças eram para um olho treinado abissais. Aqui está, a Skogslamp de Holmqvist. A semelhança é inegável. O blogger de design aproximou-se para ver melhor, o seu rosto uma máscara de interesse profissional. Alguns visitantes cochichavam entre si. Tiago Vasquez parecia cada vez mais pálido e indeciso. Foi Beatriz Lima quem quebrou o silêncio tenso. Ela avançara do seu stand, o seu rosto normalmente alegre agora crispado de indignação. Desculpe interromper este tribunal de design, Sra. Andrade, disse ela, a voz clara e forte, mas o que está a fazer é vergonhoso. Os olhares viraram-se para Beatriz. A Sra. Constança fuzilou-a com os olhos. E quem é você para se intrometer, minha jovem? Sou designer, como o David. E sei reconhecer trabalho honesto quando o vejo, respondeu Beatriz, sem se intimidar. E também sei usar o Google. Com uma rapidez impressionante, ela pesquisou no seu tablet. Lasse Holmqvist, Skogslamp, não é? Um designer interessante, sem dúvida. Mas o seu candeeiro... Ela virou o ecrã do tablet para que todos pudessem ver uma imagem nítida da peça de Holmqvist ao lado de uma do Luzia. Tem diferenças conceptuais, materiais e funcionais gritantes em relação ao Luzia. A inspiração de Holmqvist, segundo os especialistas, era o folclore nórdico e a floresta. O David já explicou as suas inspirações, que são completamente diferentes. Beatriz não parou por aí. E mais, continuou ela, a sua voz ganhando ainda mais força, encontrei um artigo, de há uns 5 anos, numa revista de design de interiores, que curiosamente tem a Sra. Constança na capa. Nesse artigo, a senhora elogia um jovem designer, branco e de apelido sonante, por se ter inspirado criativamente na obra de Holmqvist para criar uma coleção de mobiliário. Na altura, não houve qualquer menção a plágio, apenas reinterpretação genial. A hipocrisia é notável.
Um silêncio constrangedor abateu-se sobre o grupo. O rosto da Sra. Constança passou de um tom rosado de indignação para um vermelho vivo de fúria contida. O blogger parara de escrever e olhava para ela com uma nova expressão, menos de admiração, mais de avaliação crítica. Tiago Vasques, sentindo o rumo da situação a mudar e encorajado pela intervenção factual de Beatriz, pigarreou. Senhor Andrade, disse ele, a voz mais firme do que antes, creio que, perante estas informações, as suas acusações perdem bastante peso, a menos que tenha provas mais concretas e menos seletivas. Aciel, Constância estava prestes a explodir numa torrente de protestos quando uma nova voz calma e autoritária se fez ouvir. Com licença. Creio que posso lançar alguma luz sobre este assunto. Todos se viraram. Parado junto ao grupo, observando a cena com um interesse tranquilo, estava um homem de meia-idade, elegantemente vestido, com um ar distintamente internacional. Era o Sr. Antoine Dubois, curador principal do prestigiado Museu de Artes Decorativas de Paris, uma das figuras mais respeitadas e influentes do mundo do design contemporâneo. A sua presença inesperada no meio daquela discussão acalorada foi como um balde de água fria. O Sr. Dubois avançou lentamente, o seu olhar pousando primeiro no Luzia, depois em David e finalmente na Sra. Constança, que empalidecera visivelmente ao reconhecê-lo. — Sr. Dubois! Exclamou Tiago, surpreendido e um pouco intimidado. — Que honra tê-lo na nossa feira! Dubois ofereceu um sorriso breve. — O prazer é meu, jovem. Lisboa tem sempre talentos interessantes a descobrir. Ele voltou-se para o candeeiro de David. Este Luzia, por exemplo, tenho observado atentamente desde que cheguei. Uma peça notável. Fez uma pausa, deixando as suas palavras pairarem no ar. Destaca-se pela sua síntese inteligente entre a tradição artesanal portuguesa e uma linguagem de design contemporânea e global. O uso da cortiça e da madeira de demolição não é apenas uma escolha estética ou ecológica. É uma declaração poética. A forma como a luz é difundida, a ergonomia da peça. É evidente que houve uma pesquisa profunda e uma sensibilidade notável no seu desenvolvimento. Ele olhou diretamente para David, um brilho de apreciação nos olhos, um trabalho de grande maturidade para um jovem designer. Depois virou-se para o grupo, a sua voz mantendo o mesmo tom calmo, mas com um peso inegável. Fico, portanto, bastante surpreendido ao ouvir acusações de plágio, especialmente porque, nova pausa dramática, o candeeiro Luzia, do Sr. David Alves, foi recentemente selecionado como um dos 5 finalistas, com uma menção honrosa especial do júri, no Prémio Internacional Jeunes Créateurs d'Avenir em Paris, um prémio do qual, por acaso, tive a honra de ser presidente do júri este ano. A revelação caiu como uma bomba atômica no pequeno espaço do stand. A Sra. Constança Pereira de Andrade parecia ter encolhido. A sua arrogância desfez-se como fumo, deixando para trás apenas uma máscara de choque e incredulidade. Gaguejou qualquer coisa ininteligível, algo sobre interpretações e informações contraditórias, mas a sua voz não tinha convicção. O blogger de design, por outro lado, escrevia agora com uma velocidade alucinante, o seu rosto iluminado pela excitação de uma história muito melhor do que esperava. Tiago Vasques foi o primeiro a quebrar o silêncio estupefacto. — Sr. Dubois, isso é fantástico. Parabéns, David. Que notícia extraordinária. Ele virou-se para a Sra. Constança e, pela primeira vez, David viu uma centelha de aço no olhar normalmente ameno do jovem organizador. — Senhora Andrade, creio que lhe deve um pedido de desculpas formal ao Sr. Alves e à organização desta feira pela perturbação e pelas acusações infundadas. A Sra. Constança, agora da cor da cera, abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Os seus olhos faiscavam de uma fúria impotente. Alguns dos seus acompanhantes começaram a afastar-se discretamente, como se temessem ser contaminados pelo seu vexame. Um pedido de desculpas seria o mínimo, concordou o Sr. Dubois, o seu tom neutro, mas o olhar fixo na crítica desmoralizada. O preconceito, minha senhora, é um mau conselheiro no mundo da arte e do design, e a difamação pode ter consequências. A Sra. Constança, incapaz de enfrentar a humilhação, deu meia volta e afastou-se a passos rápidos, quase tropeçando na sua própria indignidade. Ninguém a tentou impedir. O seu império de terror crítico acabara de sofrer um golpe devastador. Tiago aproximou-se de David, estendendo-lhe a mão. — David, em nome da Feira de Design LX, as minhas mais sinceras desculpas por este incidente lamentável. O seu talento é inegável e estamos honrados por tê-lo aqui. David apertou-lhe a mão.
um turbilhão de emoções a varrê-lo. Exaustão, alívio indescritível, uma raiva residual pela provação que acabara de enfrentar, mas, acima de tudo, um orgulho imenso e uma gratidão profunda. Obrigado, Tiago. E obrigado, Sr. Dubois. As suas palavras significam mais do que imagina. O Sr. Dubois sorriu calorosamente. O mérito é todo seu, jovem. Continue com esse brilhantismo e essa integridade. Entregou um cartão a David. Quando estiver em Paris, procure-me. Teremos muito que conversar. Nos minutos que se seguiram, o stand de David foi inundado por uma onda de curiosos, jornalistas e potenciais compradores, todos atraídos pela história dramática e agora pelo selo de aprovação de uma autoridade internacional. Beatriz abraçou David com força. Eu sabia que eras um gênio incompreendido pela múmia. O Luzia, antes objeto de suspeita, tornou-se a estrela da feira. As encomendas choveram. Nos dias seguintes, a história de David e do seu candeeiro premiado espalhou-se pela imprensa especializada e pelas redes sociais, um testemunho da resiliência contra o preconceito. Algumas semanas mais tarde, David estava no seu pequeno ateliê em Alfama, o cheiro familiar, a madeira e a metal a envolvê-lo. Sobre a sua mesa de trabalho, o protótipo original do Luzia emitia uma luz quente e suave. Ao lado estava o convite oficial para a cerimônia de entrega do Prémio Jeune Créateur d'Avenir, em Paris. Ele pegou no candeeiro, sentindo o peso reconfortante dos materiais, a suavidade das curvas que tanto trabalho lhe tinham dado. Aquele objeto era mais do que design, era a materialização da sua luta, da sua identidade, da sua voz. A circunstância e as suas acusações pareciam agora distantes, uma nota dissonante numa sinfonia que, apesar de tudo, soava a esperança. A luta, ele sabia, não terminara ali. O preconceito era uma sombra persistente. Mas agora, David sentia-se mais forte, a sua luz interior a brilhar com uma nova e inabalável intensidade. Um sorriso resiliente, o primeiro verdadeiramente descansado em muito tempo, iluminou o seu rosto. Estava pronto para o que viesse a seguir.